Em 1 Samuel, capítulo 17, o exército israelita enfrentou os filisteus e o formidável campeão deles, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. O exército dos filisteus se posicionou para a batalha perto do Vale de Elá, localizado a sudoeste de Jerusalém e próximo a Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades, com o Vale de Elá os dividindo. Um campeão chamado Golias saiu do acampamento dos filisteus diariamente por 40 dias, desafiando o exército de Israel a enviar-lhes um oponente digno. Vemos o que aconteceu com os filisteus quando Golias apareceu em 1 Samuel capítulo 17. Quando Saul e todo o exército ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram alarmados e com muito medo. Golias não era algo para ser subestimado. O homem verdadeiramente enorme, com uma ponta de lança pesando aproximadamente 15 libras e uma couraça pesada cerca de 125 libras, ele media cerca de 2,7 a 3,4 metros de altura. Seria imprudente subestimá-lo como oponente. O filisteu saiu e se aproximou de Davi com seu escudeiro na frente dele. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, ele o desprezou e debochou porque ele era apenas um jovem com uma aparência rosada e bonita. O filisteu disse a Davi: "Sou eu um cachorro para você vir até a mim com cajados de pastor?" Que o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses. Davi enfrentou seu irmão Saul e Golias naquele dia, e todos os três não mostraram grande confiança nele. Mas por que ele continuou avançando? Alguns nos olharão com desprezo por várias razões. Para alguns, pode ser por causa da idade, jovem ou velho. Lamentável que algumas pessoas diminuam jovens, rotulando-os como a igreja do amanhã. Além disso, há aqueles que acreditam que uma vez que alguém atinge uma certa idade, eles não são mais capazes de contribuir para a sua comunidade espiritual. Alguns duvidam de nossas habilidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes, temos medo porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Às vezes, somos como os israelitas antigos, quando ouvimos o relato maligno dos 10 espiões sobre a terra de Canaã. Números, capítulo 13, verso 33 nos diz: "Lá vimos os Nefelins, os filhos de Anak, parte dos Nefelins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim parecíamos a eles." A questão é porque Davi não estava aterrorizado por Golias, enquanto todo o exército de Israel, incluindo Saul, estava amedrontado. Isso demonstra, além de qualquer dúvida, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com as coisas que Deus se importava. Ele viu o problema em termos espirituais e não em termos materiais ou carnais. Davi viu as coisas do ponto de vista do Senhor, mas os homens de Israel viram as coisas apenas do ponto de vista humano. Mesmo quando ele enfrentou Golias, vemos a mesma coisa. O filisteu também disse a Davi: "Venha a mim e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo." Então Davi disse ao filisteu: "Você vem a mim com espada, com uma lança, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você zombou. Nesse dia, o Senhor entregará em minhas mãos, e eu derrubarei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos exércitos dos filisteus nesse dia às aves dos céus e às bestas feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel." 1 Samuel, capítulo 17, verso 44. Podemos imaginar a voz grave de Golias reverbando contra as altas colinas que rodeiam o Vale de Elá. O som causou medo no coração de cada soldado israelita e provavelmente até alguns soldados filisteus.
Quando o filisteu se levantou e avançou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção da linha da batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na bolsa e tirou uma pedra e a arremessou, e ela atingiu a testa do filisteu. A pedra penetrou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Quando os filisteus viram que o seu grande campeão estava morto, eles fugiram. Quando a batalha terminou, foi Davi e não Golias que venceu a batalha. Podemos ter a certeza de que Deus nos conduzirá para a vitória se caminharmos pela fé. Romanos capítulo 8, verso 31 nos diz: Então, o que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 também diz: Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória como vencedores por meio de Jesus Cristo. Como cristão, tenhamos a coragem de obedecer como Abraão, servir como José, repreender o pecado como Estevão e falar a verdade como Paulo. Davi permaneceu quando tudo indicava que ele deveria fugir. Através da fé, ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Coragem significa ficar em pé quando todos os outros querem fugir. Falar quando todos os outros têm medo de falar. Agir quando todos estão paralisados pelo medo. Precisamos entender algo. Todos têm medo em algum momento de sua vida. Todos experimentaremos a emoção do medo. Coragem é ser capaz de superar todos os nossos sentimentos de medo e avançar para fazer o que sabemos que é certo. Há tantas vezes que enfrentamos desafios, a nossa fidelidade à palavra de Deus é a verdade. É a verdade que define o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus é a norma pela qual devemos viver. Podemos confiar em Deus para nos ajudar em qualquer situação que enfrentamos. Quando Davi disse que o Senhor estava com ele, ele estava certo. O Deus de Davi é o nosso Deus. Davi passou a entender o caráter de Deus. Deus estava com ele, então ele tinha coragem. Estaremos na presença do Senhor para sempre quando confiarmos nele para a salvação. Temos coragem em face da adversidade porque sabemos que o nosso Deus permanece fiel. Que essa mensagem te conduza a um espírito de coragem, para que, diante de todos os desafios, você venha lutar bravamente e assim ser vitorioso pelo poder que há no nome de Jesus. Convido você, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho e, importante, você compartilhar essa mensagem com mais pessoas para que outros também sejam encorajados diante de todas as provações. Deus te abençoe, a graça e paz, e te espero aqui no próximo vídeo.